na janela. Você não se define se você é, se você não é, se você quer, se você não quer. Você começa hoje, você vai bem hoje, você passa uma semana, mas depois você não sabe mais se você quer isso, né? O Senhor falou comigo hoje, aí amanhã você já não tem mais certeza se o Senhor falou. Você começa o jejum hoje, mas amanhã você já está com a barriga pegando o picudo e você não consegue ficar sem comer. Você começa a ler a Bíblia, e aí você lê todos os meses, chega no meio do ano, você não consegue mais ter ritmo de ler a Bíblia. Olha, irmãos, estar na janela também nos faz pensar sobre inconstância, instabilidade. Às vezes a gente quer uma virada de chave, a gente quer que Deus faça coisas novas e nós não estamos tendo posicionamentos antigos. Nós estamos aqui, ó. Se a zoada lá fora for melhor, eu me viro para trás. Se aqui dentro for melhor, eu me viro para dentro. Mas você não pode agradar dois senhores, você não pode servir a dois senhores. Assim como os seus lábios não podem proferir palavras para dois senhores. Quantas vezes, na hora da bênção, a gente louva o Senhor, engrandece o Senhor, levanta a mão e o adora. Mas na hora da dificuldade, nos nossos próprios lábios, a gente amaldiçoa a nossa vida, nossa casa, nossos filhos, nosso casamento. Na mesma fonte não vai jorrar água doce e amarga, a gente precisa se definir. Nós precisamos ser definidos. O que é um artigo indefinido? É aquele que não vai especificar o sujeito. E você, filho, essa aula está voando aí totalmente no que eu estou falando, mas é verdade isso. Aí você, menino caiu da janela. Que menino? Tu não sabe por quê, porque é indefinido. Mas quando eu uso o artigo O e falo do menino, eu estou dizendo que foi aquele menino que caiu. E muitas vezes nós estamos indefinidos, irmãos. E o Senhor nessa noite tem uma palavra para nós, sabe qual é? Saia da janela. Saia da janela. Saia do nível da inconstância. Sabe, às vezes nós estamos no templo, na casa do Senhor, e nós nos perdemos em alguns conceitos básicos. Mais importante do que estar na igreja é ser igreja. E ser igreja é estar atento ao que está acontecendo dentro. E não distraído com o que está acontecendo fora. Ah, mas é porque lá, mas porque antes, porque no ano passado, é porque meus amigos, é porque minha família, porque minha família vai pensar. Você precisa ser definido. Você precisa definir. Às vezes a gente tem tão claras nossas metas. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu gosto muito de uma frase de Confúcio, quando ele diz assim: quando você estabelecer os seus alvos e você perceber que você não está conseguindo executá-los, não mude de alvo, mude de estratégia. E muitas vezes nós fazemos a via de mão contrária. Quando não está dando certo, a gente fala, vou desistir. Não, isso aqui não é para mim não. Esse vestibular, esse curso, esse trabalho, não terminar fazer essa. Não. Por quê? Porque ao invés de a gente recalcular a rota, reavaliar o caminho, as estratégias que a gente precisa mudar, talvez no rendimento, né? Talvez no nível de leitura, de aprofundamento, de tempo gasto, porque a gente só quer receber, mas a gente não quer investir, a gente não quer gastar, né? Você quer até passar no melhor curso na faculdade, da universidade, a gente tem tantos jovens aqui, mas não estuda. Você quer um melhor emprego, mas não se profissionaliza. Que virada é essa que vai chegar na sua vida? Se você anda por caminhos que não favorecem essa virada, não tem como, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar o sono. Que a Bíblia diz que Paulo reuniu o povo. Primeiro ele pregou até meia-noite. E muito provavelmente o lugar que ele estava já não favorecia. Eu não sei, gente, como eu não consigo dormir. Numa janela, para pensar aí. Na janela tu não recosta, tu não se protege, tu não está nem dentro nem fora. É uma zoada, é a muriçoca. Irmã, a Bíblia diz que ele caiu no sono profundo. Mas rapaz, eu gosto de dormir, mas eu acho que ele bateu, me superou. Ele não se preocupou com nada, ele dormiu. E muitas vezes nós estamos como eu, nós estamos adormecidos. Nem dentro, nem fora. O que eu quero eu sei, mas como eu não estou disposto a pagar o preço para conquistar, então eu fico assim meio cambaleando. Quando eu vou ver, já estou dormindo. E existe um risco quando a gente dorme no lugar inapropriado. O que é que acontece? A gente pode cair. E o tombo, muitas vezes, pode levar e ocasionar a morte. E é por isso que muitas vezes nós nos deparamos, eu vejo isso praticamente toda semana, não vou nem dizer todo dia, mas assim, basicamente toda semana. Pessoas dizendo que tem muito sono
uns alvos, mas que não consegue mais acreditar que vão acontecer. Por quê? Porque dentro de nós, irmãos, nós somos um espírito que habita em uma alma que está localizada em um corpo. A escola ensinou o contrário, que era corpo, alma e espírito. Mas quando a gente se move em Deus, a gente entende que o que é forte em nós é o espírito, que está localizado em uma alma, que está habitando em um corpo. Então você percebe que o espírito, que é o espírito de vida, quando está direcionado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, nos faz conquistar tudo e todos, porque não é um espírito qualquer, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Vocês estão entendendo, gente? Então, olha a situação que Deus promove para que a gente compreenda que existem viradas do Senhor para as nossas vidas, mas para isso você vai precisar estar no lugar certo, com o posicionamento certo, com a atitude certa, e você vai precisar estar atento, porque muitas vezes nós estamos dispersos. Uma grande estratégia que Satanás tem usado nos últimos dias, muitas vezes não é nem impedir que a bênção chegue em nós, mas é nos distrair quando a bênção chega. E às vezes você está tão distraído que você nem percebeu que a bênção chegou, você já não tem a alegria de celebrar aquela vitória que você conquistou. E aí, sabe o que o Senhor fala sobre isso? A gente tem que aumentar a nossa capacidade para receber as bênçãos do Senhor. Porque às vezes a gente está trabalhando o tempo todo e na hora de receber as bênçãos, que a gente vai segurar e está deixando as bênçãos caírem. E é interessante pensar, eu gosto muito de quando vou estudar a Bíblia, estudar essa questão geográfica mesmo, né, das culturas, dos locais. Quando você vai ver em Israel, dentro de um contexto judaico, toda vez que o judeu vai colher, tudo que cai no chão ele não pode pegar. Por quê? Porque a lei diz que tudo que cai no chão tem que ficar para o órfão, para a viúva e por necessidade. Então, às vezes acontece isso na vida da gente. A gente semeia, a gente rega, só que na hora de colher a gente está deixando cair. Por quê? Porque a gente está distraído. É uma coisa que Deus tem ministrado muito forte no meu coração. Não se distraia no caminho. Porque às vezes é no caminho que você vai deixando a semente cair em locais que não são apropriados. E elas não fecundam como deveriam fecundar. E aí o que acontece? Você, semeador, perde a semente. Então, às vezes, a gente se distrai nesse processo. Então, aumente a sua capacidade, né? Aumente o seu relacionamento com Deus a ponto de entender quando é Deus que está fazendo, quando é Deus que está movendo, quando é Deus que está te tirando de um lugar, quando é Deus que está te colocando em outro lugar, quando é Deus que está fechando uma porta, quando é Deus que está abrindo. Eu, provavelmente, já estava cansado. Por quê? Porque ele não estava num lugar favorável. O que é você ouvir uma pregação até meia-noite em um lugar que não está confortável? Muitas coisas vão acontecer. Eu não diria que o som é uma delas, mas no caso dele foi. E ele adormeceu e ele caiu. E quando ele cai, ele morre. E isso nos faz lembrar de uma história que aconteceu no Antigo Testamento com Elias. Porque o filho da sunamita morre. E a sunamita não havia pedido ao profeta que promovesse, né, dela gerar um filho, dela ficar grávida, Eliseu. E aí o que acontece? Ela fica grávida, esse menino já está grande, esse menino morre, e quando o profeta chega no lugar onde ela havia preparado para ele estava deitado na cama. E ali colocando, né, orando, andando de um lado para o outro, liberando a palavra, aquele menino vive. E algo semelhante acontece. Porque quando Paulo ouve que o menino caiu, o menino cai, o menino morre. Paulo poderia ter continuado a pregação, irmãos. Ele poderia ter continuado ali. Mas poderia ter mandado um discípulo, mas ele para. Ele vai ao encontro de Eutico, ele o abraça, e a Bíblia diz que aquele jovem já não estava mais morto, ele vivia. Isso nos faz pensar que muitas vezes nós precisamos estar junto da mensagem correta e do mensageiro correto. Porque naquele momento o instrumento que Deus usou foi a vida de Paulo. Né? E quantas vezes Deus tem levantado Paulos perto da gente? Na universidade, no trabalho, na comunidade, na célula, na igreja, para dizer: não faz isso não, varão, vigia. Né? Observa a sua postura, não precisa você falar assim, se controle mais, você está se descontrolando com muita facilidade. E muitas vezes a gente negligencia aquilo que está ouvindo. E sem perceber, não apenas a gente cai da janela, como a
E aí eu queria que você pensasse agora comigo. Quais são as janelas que você está abrindo na sua vida? Porque janela nos dá a entender sobre entradas, né? Entradas. Uma pessoa ela pode até não passar pela porta, mas ela passa pela janela, dependendo da situação, sim. Né? Tem um Instagram aqui, que acho que é Casa de Feira. Alguém que segue esse Instagram? Casa de Feira, alguém de feira, acho que é alguém de feira. Quem não é de feira, que segue esse Instagram, não tem vontade de vir para feira não, viu? Porque todos os casos, todos os BOs, posta lá. E esses dias eu até mostrei, salvei para mostrar ao meu filho, eles mostraram como um cara entrou e roubou uma bicicleta. Gente, a câmera pegou direitinho, 5 horas da manhã, porque mostra, o Instagram mostra tudo lá, viu? Aí depois tu vai lá, que você ficou curioso, tu vai ver. Tem lá, olha, 5 horas da manhã, o cara vai, para na porta, ele olha para os lados, não percebe ninguém. Rapaz, ele deu um pulo, que ele já deu um pulo, já caiu em cima do muro, porque tem gente que tem a habilidade de ficar no muro. E aí ele já deu, quando ele deu esse pulo, ele já caiu em cima do muro. Só que ele assim, gente, ele não deu um pulo e já caiu dentro. O que foi que ele fez? Ele ficou no muro olhando. Para quem passasse, pensasse que ele era o dono da casa, ele estava ali de boa, para ninguém desconfiar. 5h05 da manhã. Ele olha, a filmagem mostra ele olhando, depois ele vem para dentro. Ele vem para dentro, irmãos, ele pega os tecidos que ele estava, as camisas da camisa, amarra no guidão da bicicleta, procura pela frente do portão, não tem ninguém passando, ele se apoia na bicicleta e sobe no muro. Ó o muro. E aí ele estava segurando as camisas que ele fez como se fosse uma corda. Só que ele não vai pelo muro e já faz que essa bicicleta ele não ia ter força, né? Não ia ter o ímpeto e essa bicicleta podia se danificar no processo. Ia fazer barulho. Ele senta no muro de novo. Aí ele olha com a mãozinha aqui segurando o pano, ó, com a bicicleta. Ele olha, não vê ninguém. Ele, puxa, deu 3 puxadas. Ele era ninja, viu? Puxa, deu 3 puxadas, a bicicleta já estava aqui. O cara passou a bicicleta, você não ouve um ruído, não ouve nada. Ele simplesmente bota. Só que aí aconteceu algo inusitado. Quando ele botou a bicicleta, meu irmão, ele já caiu em cima da bicicleta e já saiu pedalando. Porque tem gente que tem essa habilidade de escapulir, de fugir e acha que está tudo bem. Aí eu pergunto para você, se a janela da casa tivesse aberta, poderia ter acontecido alguma coisa pior? Porque da mesma forma que a janela da casa serve para a gente quando esquece a chave, também é uma zona de risco. E às vezes na nossa caminhada em Deus, a gente vai passando e vai deixando janelas abertas. E eu queria que você fosse analisando aí comigo agora. Eu vou falar algumas janelas, eu queria que você pensasse se alguma dessas janelas você está deixando aberta. Amém? Mas não é para tu pensar agora na tua cunhada, viu? E nem no teu vizinho, nem no teu marido que não vê. Para tu pensar em tudo, porque o culto é para uma palavra para você. Amém ou não? Posso começar a falar das janelas? Então vamos lá. A janela das escolhas. Por quê? Muitas vezes, onde nós entramos e ficamos sentados, revela aquilo que a gente está procurando. Então, como tem sido as suas escolhas? Tem gente que faz escolhas tão erradas e depois questiona o Senhor por que as coisas não estão acontecendo, não estão rompendo. E na verdade, irmãos, não se esqueça, o Senhor te deu livre arbítrio. Você pode escolher. É claro que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o ideal é que a gente entregue também a Ele o livre arbítrio. Por quê? Porque a gente não sabe escolher. A gente escolhe pela aparência. Né? A gente está ali como profeta, chegou na casa de Jessé, já Deus mandou ungir o filho. Ele foi lá, quando ele chegou, ele foi no mais forte. Ele foi no mais, máximo, no que estava mais pronto, mais preparado. O Senhor falou, não, você está vendo segundo a aparência, eu estou vendo o coração, não é esse não. E veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. E a escolha do Senhor para aquela casa não era nenhum deles. Era aquele que estava escondido de trás das malhadas. Então as nossas escolhas, elas são definidas por decisão nossa. Então talvez neste ano você tenha deixado portas e janelas abertas de escolhas que você fez que não foram bem sucedidas. E nós agora estamos nos aproximando ao final do ano e o Senhor está te dando a oportunidade de fechar essas janelas. Aí você pode pensar assim, pastor, mas não dá mais não. Não dá para ter janela que não dá para fechar. Né? Casei não. Aí eu diria, se antes de casar tu tivesse perguntado, a gente ia te orientar, mas agora que tu casou, tu descasca teu pepino e faz tua salada. E busque, clame e ora, porque a mulher santa santifica o marido. Não dá mais para voltar. Tem escolhas que a gente pode
efetuar, parar. Mas tem escolhas que a gente já tomou, decisões que a gente já tomou. E que a ideia não é você mudar o alvo, é rever as estratégias. Então, pensar como é que eu vou fazer agora para reparar isso, para cuidar disso, para consertar isso, para ajustar isso. Então, as escolhas são janelas muito importantes. Uma outra janela é a janela que muitas vezes a gente quer ser assim, o super-herói, a gente quer enfrentar. É a janela da solidão. Porque às vezes você pode estar aqui e pode dizer: eu sou o tipo de pessoa que não gosta de muvuca. Você pode pensar, né? Eu gosto de ficar só, minha sombra me basta. E aí a gente cai na besteira de viver justamente aquilo que o Provérbios 18 vai dizer: aquele que se isola, busca seus próprios interesses egoístas e foge daquilo que o Senhor tem. Então, muitas vezes, o viver só é uma janela de perigo. Por quê? Por conta da depressão, da opressão, do medo, e aí do pecado, daquilo que é ilícito, daquilo que muitas vezes você pensa que por não ter ninguém olhando, não tem nada não você fazer. Então, a solidão, eu não estou falando de você não viver os seus momentos a sós. Eu também não estou falando de você fazer lama na sua casa. Eu estou falando sobre você entender que você não pode viver sozinho. Ah, vou congregar em casa porque a igreja é muito problemática. Claro, eu e você estamos aqui. E nós somos os maiores causadores de problemas, irmãos. Porque se alguém sorrir pra gente hoje, a gente está bem. Mas se alguém passar e não sorrir, a gente... porque a gente é melindroso, porque a gente tem uma bagagem, sabe, de rejeição, de complexos, e aí a gente quer transferir para quem convive com a gente, e a gente fala: não vou viver mais com fulano, com cicrano, com beltrano, uma distância de segurança, não vou ficar mais com ele, porque ele não me acrescenta. Tu já parou para pensar que pode ser o inverso, e você que não acrescenta ele? Então a gente precisa pensar sobre essa janela que muitas vezes a gente abre, a janela que muitas vezes também faz as pessoas se afastarem de nós, por conta desse ego muito alimentado, esse egocentrismo. Porque o que é o egocentrismo? O meu ego no centro. Tudo é meu, tudo é pra mim, tudo é por mim. O problema pior é o meu, a pior vida é a minha, as finanças mais difíceis são as minhas, acontece tudo na vida de todo mundo menos na minha. Então Deus está nos chamando para fechar janelas, janelas que muitas vezes nos tiram do propósito. O propósito é qual? Passar pela porta. E quem é a porta? Jesus. Ele é o caminho, ele é a própria porta. E muitas vezes a gente está parado na janela, dormindo, que vai ocasionar um sono. Uma outra janela que é importante a gente pensar são janelas que afetam a nossa sexualidade. Às vezes a gente pensa que isso acontece mais com os adolescentes, mas não, gente. A prostituição. Pensa aí no papel ofício, que você junta um papel ofício no outro, com cola. Não precisa nem ser uma cola forte, uma cola. Quando você desgruda, esses papéis vão se descolar da maneira integral? Não vão, vai ficar um pedaço do papel ofício um no outro. Então, às vezes, os jovens, os adolescentes abrem as janelas da experimentação, querem experimentar tudo, querem provar de tudo, para não casar errado. Deixa eu ver se presta, deixa eu ver se presta, deixa eu ver se presta. Quando você vai ver, você nem tem mais nada que dar, você já foi deixando um pedaço seu por todo lugar. Os casados também, sabia? Os casados também, porque hoje os maiores índices de divórcio são ocasionados pela omissão dos parceiros. Ou um vive muito a igreja, vive muito o trabalho, vive muita maternidade, mas não vive com o cônjuge como deveria, ou vice-versa. São janelas que você deixa abertas. E são janelas que podem te tirar do propósito, que podem impedir a virada do Senhor para a tua vida. Aquele momento da madrugada, quando todo mundo dorme, você fica acordado sozinho, fazendo o quê? Ninguém sabe. Tu sabe. Deus também sabe. Cuidado com janelas que você está deixando abertas. Quer ver uma outra janela que nos para, irmãos? A janela do temperamento. Porque tem que ser tudo do seu jeito, da sua forma. E a voz mais alta da sua casa é a sua. E quantas vezes você construiu uma semana de paz, mas no final de semana você, bum, explode. E isso não é só as mulheres não, viu? Porque às vezes os homens ficam pensando: ela que tá histérica, que tá na TPM. Não é isso não. Às vezes os homens, a janela dos relacionamentos ficam muito abertas. Por quê? Por causa da omissão e do silêncio. Não fala, não diz o que foi que não gostou, não diz por que não quer, simplesmente se isola e fica lá na caixa do nada.
nada é a cara dos homens. Hoje eu até entendo a caixa do nada, viu, gente? Porque o que é a caixa do nada? É nada. É aquele momento que o homem chega e ele não quer nada, ele não quer conversar, ele não quer falar, ele não quer dizer, ele não quer comer, ele não quer nada, ele só quer que você deixe ele ali no sofá. E às vezes a gente não entende. O nosso temperamento, o temperamento da mulher, não entende que o homem não quer naquele momento nada. Nem um elogio, nem um cafezinho com leite, é nada. Ele quer desestressar a mente dele, ele fica ali, ó, no controle. E tu na cozinha, tu já botou a mesa e ele tá. Tu já botou o café e ele tá. Aí a língua começa a perguntar, vem cá, tu não vai assistir nada não, só fica com esse controle aí? Deixa ele lá. O seu temperamento, às vezes, sabe, transborda tanto que aquilo que estava na paz começa a ser sacudido dentro de casa. A mesma coisa com os filhos, quando a gente fala de temperamento. Às vezes é um temperamento muito permissivo. Não, deixa, tá de férias, tá de férias, tá de férias. Tem gente que nas férias também vai pro inferno, viu? Cuidado com o caminho que você está deixando seu filho seguir, porque você precisa ensinar a criança o caminho que deve andar. Para que quando ele cresça, você desvie dele. Então, às vezes, a permissividade demais é uma janela que você deixa aberta. E não existe virada sem posicionamento. Você precisa se posicionar em Deus. Então, são janelas que a gente deixa aberta que acabam nos prejudicando. Quer ver uma outra janela que eu acho que isso aqui não acontece com ninguém? A janela da insegurança. Quantas vezes as mulheres vestem a roupa, olham e dizem assim, vou com essa roupa. Aí chegou na esquina alguém fala, vixe, que engordou, viu, com essa roupa. Isso é mesmo, já queria voltar para casa para trocar. Ou então não fazem o que deveria fazer. Principalmente as casadas. Dizer assim, essa roupa tá boa, meu filho, olha aqui se essa roupa tá boa. Faz o teste do braço assim para ver se a blusa sobe, se a calça tá muito apertada. Porque às vezes você tá crente, firme, forte. Mas você sabia que a gente tem várias pessoas aqui que querem estar em processo de libertação, mulher? E às vezes tu usa uma calça torando, um cropped, uma blusa muito arrochada. Os homens também, viu? Umas calças às vezes de Camargo e Luciano, umas blusas colocando para mostrar o tríceps, o bíceps do quadro. Irmãos, nós somos igreja. Nós somos igreja. E às vezes a gente deixa janelas abertas. E o pior, às vezes as janelas não apenas nos prejudicam, mas prejudica todos que estão vindo atrás da gente. Atrás da gente como pastora, quem está ali? Quem está ali não está me vendo, não? Claro que está me vendo. Eu acho engraçado, porque toda roupa, é verdade isso que eu estou dizendo. Toda roupa que eu visto, eu não saio de casa e nem como vem cá, tá boa essa roupa? Aí eu olho, viro, mexo o braço, mexo isso. Por quê? Porque a gente tem que velar pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E você tem que entender que você é um carregador da arca. E que muitas vezes você não tem a oportunidade de abrir a boca para testemunhar, mas a sua roupa fala também. Ah, pastora, tu quer dizer que roupa leva a gente para o céu? Não. Roupa não leva a gente para o céu, mas quem é do céu sabe o que veste. E a gente precisa vigiar, irmãos. São janelas que a gente deixa aberta. Essa é a hora que eu gosto, que quando eu falo em todo lugar, eu começo a ver gente assim, e eu falo mesmo. Porque se eu não falar, eu sei que depois o Senhor vai me cobrar. Porque o Evangelho, irmãos, é Evangelho de cruz. Cruz não está falando de conforto. Cruz está falando de sacrifício, de renúncia. Cruz está falando de você abrir mão da sua vontade para fazer aquilo que é necessário. Porque Jesus se deu na cruz. Ele se deu porque era necessário reparar a brecha que o primeiro Adão deixou lá no jardim. Então Jesus veio como o segundo Adão para restaurar a comunhão. E muitas vezes Jesus está restaurando e a gente está desrestaurando. Jesus está restaurando e a gente está quebrando. O que é restaurar? Você precisa pensar muitas vezes naquilo que você lê. Reforma, você muda tudo. Você quebra a parede, você levanta, você faz banheiro, você muda tudo. Mas restauração não. Se você for visitar os patrimônios tombados aqui da cidade, você vai ver. Por que nunca se pinta a prefeitura? Por que o mercado de arte, sempre que se restaura, que faz alguma coisa, é sempre da mesma cor? Porque são patrimônios que já foram tombados, estão protegidos, não podem ser danificados. E se forem danificados, precisam ser restaurados da mesma maneira, com a finalidade de manter a essência. Então, quando o Senhor nos permite um momento de compreender quais são as janelas abertas para poder fechar, é porque Ele está querendo restaurar a nossa essência.
Você não foi criado para viver na janela, meu irmão. Não importa a idade que você tem. A janela nos faz pensar em constância. A janela nos faz pensar muitas vezes em oscilação. E não dá para você ser frio. Antes você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, o que é que acontece? O Senhor vomita. Porque a gente precisa pensar o que é uma coisa morna, gente. O que é uma coisa morna? Não é uma coisa que estava fria, que esquentou. É uma coisa que estava quente, que esfriou. Adormece. Como é que o avivamento acontecendo, a palavra vindo, e o povo lá, porque o povo já tinha sido batizado no Espírito Santo, já falava em novas línguas, porque isso foi em Atos 2 e a gente está em Atos 20. O mover do Espírito Santo já está acontecendo, o Espírito Santo já está convencendo, e está dormindo. Acorda, meu irmão, acorda, porque a sua vida muitas vezes está passando diante dos seus olhos, e você fala, meu Deus, mais um ano. Está igual a propaganda da Rede Globo, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Era eu ouvindo a música chorando. Não adianta você ficar lamuriando pelo que passou, pelo que você não fez. Você precisa acordar. O problema de Eutico foi que, além de estar no lugar errado, ele dormiu. Acorde, ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar. Dá tempo de você refrear a sua língua. O que você anda falando por aí? Né? Quais são as palavras que você anda liberando para sua mãe, para sua sogra, para o seu marido, para os seus filhos? Ah, mas é porque ele é danadinho. Mesmo danadinho nada. Ah, mas esse moleque, vou pegar ele, moleque. Não, gente. Reavalie o seu discurso. Reavalie a sua prática. Reavalie os seus comportamentos. Porque são essas janelas que muitas vezes impedem a virada de Deus na sua vida. Deus tem uma virada para você, amém? Mas vai depender de você. Vai depender de você. Porque não adianta Deus te dar algo agora. Eu amo quando a gente vai vendo que o desejo do Senhor para nós o mais importante é o relacionamento. Às vezes a gente está tão automático no serviço. Eu vou fazer. Mas mais importante do que o teu serviço é o teu coração na presença. Às vezes a gente está tão automático na nossa vida, que no meu tempo que trabalhou, que fez uma hora extra, que substituiu o colega para poder receber um ano a mais. E aí você faz tudo, mas você não tem tempo para Ele. E Ele quer te revelar antes de acontecer. Antes. Sabe por quê, irmãos? Existem níveis de palavra. Existem palavras que são liberadas, que elas vêm como cura, para curar o que está ferido. Mas existem níveis de palavra que vêm para nós como uma imunidade, como se fosse uma vacina, para te preparar, para quando acontecer, você já está tão imunizado que aquilo não vai te afetar. Mas como é que você recebe essas palavras? É somente no culto? É somente na célula? Não, meu irmão, é buscando o teu pai secreto. Teu pai que está em secreto vai falar contigo, vai te contar assim, deixe isso. E outra coisa, quando a gente fala de Eutico, de janela, de adormecer, a gente tem que pensar no processo de autoconhecimento, de você conhecer os seus limites, de você conhecer até onde você pode ir, porque tem lugares que você não pode entrar, tem mesas que você não pode sentar, tem conversas que você não deve estar sentada. Você pode pensar assim, mas tudo não é lícito? Mas tu já leu o restante do versículo? Mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas nem tudo te edifica. E às vezes a gente insiste em ser aceito e a gente permanece nos mesmos lugares que Deus já mandou a gente sair. E aquela janela, meu irmão, à medida que o vento vai batendo, às vezes o vento vem com tanta força que os parafusos da janela, ó, e aí você deixa aquele ambiente desprotegido. Uma coisa interessante sobre essa história de Eutico é que Lucas faz questão de dizer que o lugar, né, era como um cenáculo, mais ou menos uma casa, só que era na altura, tinha 3 andares, tipo lá na Queimadinha. Era a superfície de uma casa, esse lugar que eles estavam. Mas Lucas faz questão de dizer que estava cheio de candeeiros, de lamparinas, ou seja, o lugar estava escuro, estava claro. Se tivesse escuro, dava vontade de dormir, sim ou não? Mas um lugar muito claro, que tem luzes o tempo todo nos teus olhos, tu consegue dormir? Não. Normalmente não. Isso desperta
Eutico dormiu. Aí talvez você não tenha pensado no seguinte: quantas vezes o Senhor está iluminando o teu caminho, colocando palavras próximas a você através das pessoas que te cercam, trazendo luz para o teu pecado, trazendo luz para aquilo que está acontecendo, e você está igual eu, tipo, parece que nem tem aquelas luzes ali, ó, fazendo aquilo que você quer. Então, o Senhor tem uma virada para nós, amém? Ele tem uma virada para nós. Paulo desce, podia ter acabado ali para ele, mas Paulo sai de onde ele estava, desce, pega o moço, abraça o moço vive. Deus tinha um propósito. Aí você pode pensar assim: ah, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus deixou eu cair da janela? Essa é a pergunta que você pensa muitas vezes sobre a sua vida. Se Deus sabe do futuro, por que Deus deixou essa doença vir sobre a minha mãe e minha mãe morreu? Se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus deixou eu sair? Se o rapaz da oficina disse que o problema foi porque eu liguei o motor, por que Deus deixou eu ligar o carro? Quantas vezes a gente se questiona assim? Mas a gente esquece que aconteceu porque nós temos o livre e Deus não vai mexer nisso. Deus vai criar circunstâncias para que você possa exercitar aquilo que Ele lhe disse no secreto. Deus tem uma virada, mas Ele quer que essa virada aconteça com maturidade, de maneira racional, você sabendo como foi que aconteceu. Porque aí quando o pecado bater na sua porta outra vez, quando aquela situação acontecer de novo, você não vai dizer: ó, eu não vou aí não, porque eu já sei que se eu estiver nessa janela eu vou cair. Então você precisa entender, o autoconhecimento é muito importante também por causa disso. E aí Paulo vem, levanta e aquele jovem revive. É interessante pensar que a manifestação do poder de Deus, lembra que eu falei que o lugar estava em tumulto? Que a Macedônia estava em tumulto porque os ourives estavam questionando, porque Paulo pregava sobre os deuses que não podiam ser de ouro. Os judeus eram os que mais perseguiam os apóstolos. E era a partir dessas situações de milagre que o povo era sacudido para crer que Deus se manifestava e fazia. Então, através daquela ação ali de Eutico caído, de Eutico morto e aquela ressurreição, o povo creu que Jesus habitava na vida dos discípulos e se movia através da vida de Paulo. Então, ainda que você tenha chegado aqui, você tenha percebido que você tem várias janelas abertas, uma coisa sobre a janela que me veio aqui agora. Quando você vai abrindo várias guias no computador, várias abas, várias, tipo eu nem sabia que tem ali um lugar de histórico que tu pode apagar tudo. E eu só dizia: esse computador tá lento, eu não apertei nada, não é nenhum vírus. Aí o meu filho mais novo disse assim: mãe, você tem que ir no histórico e fechar todas essas janelas que tu deixa aberta, mãe, que isso deixa o teu computador lento. Olha, irmão, tem 13 anos. Me deu uma lição espiritual esse menino. Você tem que ir no seu histórico, igreja, e visitar quais são as janelas que estão abertas, que estão deixando a tua vida lenta, a tua vida de oração, a tua vida de busca, a tua vida de entrega, o teu relacionamento com o Pai. Porque mais importante do que o teu servir, eu já falei, é quem você é. Mais importante do que o fruto do fazer é o fruto do ser. Vai lá no teu histórico. E foi impressionante, gente. Foi no xizinho. Menino, o computador ficou rápido. Isso, olha, meu Deus do céu, agora eu já sei. Quando o negócio tá lindo, eu já... É o histórico. Eu vou lá no histórico e fecho a janela. Você tá vendo por que a gente precisa entender o que acontece com a gente muitas vezes? Porque senão a gente vive em ciclo e a gente cai no mesmo erro toda vez. Gente, Deus é pedagógico. Não tem por onde correr. Que Ele vai ensinando e vai nos ensinando a aprender, a entender. Então, a partir de hoje, as janelas só ficam abertas se você quiser, se você deixar. Mas a boa notícia, porque o Evangelho são boas novas, é que se existem muitas janelas abertas, o Senhor nos dá a oportunidade hoje de visitar o nosso histórico e sair fechando, para a gente ficar leve, para a gente viver um 2024 leve, sabe? Às vezes o estresse, são acúmulos de coisas, e aí quando vem uma gotinha no copo, faz cair. Não foi aquela gotinha, foram todas as outras coisas que antecederam essa gotinha. E
Deus está nos chamando para viver um ano leve. Um ano tranquilo. Um ano onde você vai poder respirar mais, apreciar mais a vida, ter mais calma para você cortar seu pão cacetinho, passar sua manteiga que está tão cara. Às vezes a gente não tem tempo, gente. A gente está passando a manteiga no pão, comendo, aí a mortadela cai, a gente pega na lei de 3 segundos, a mortadela não está com bactéria, não come, e o café já mela na roupa, aí depois tem que tirar a roupa. Gente, tu já reparou se não é assim que tá? No automático. Mas o Senhor hoje vai nos ajudar a fechar janelas. E aquele que está na janela vai sair da janela, amém? E vai se posicionar no lugar certo. Aí onde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos.